O telefone tocou 3 vezes antes de Samuel conseguir atendê-lo. Deitado no sofá da sala, com o braço direito engessado e dores agudas que cortavam o peito a cada movimento, ele observou Luna parada na porta, segurando a mochila rosa da escola. Pai, a professora ligou. Disse que eu esqueci o projeto de ciências. Se eu não entregar hoje, vou perder ponto. A voz de Luna tremia levemente, misturando preocupação com aquele tom de quem já sabe que está pedindo demais. Samuel tentou se levantar, apoiando o braço bom no encosto do sofá, mas uma dor intensa nas costelas o fez gemer baixinho e desistir do movimento. Luna largou a mochila no chão e se aproximou, seus tênis coloridos fazendo barulho no piso de madeira. Não consegue me levar, né? Tudo bem, pai. Eu explico para a professora que você machucou. Naquele instante, olhando para a filha de 8 anos tentando consolá-lo, Samuel se sentiu completamente impotente. Não pela dor no corpo, mas por perceber que, pela primeira vez, não conseguia proteger a própria filha. Sempre foi ele quem resolvia tudo, quem organizava a vida dos dois. E agora, ali, imobilizado no sofá, entendia que havia limites que nem todo controle conseguia impedir. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante saber que nossas histórias chegam em lugares diferentes, tocando corações únicos. Se essa história falar com você, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você encontra histórias sobre pessoas reais, sentimentos verdadeiros e momentos que mostram como o amor pode surgir nos detalhes mais simples da vida. Samuel sempre foi um homem de poucas palavras, mas de atitudes consistentes. Aos 35 anos, trabalhava como gerente de uma empresa de logística e criava Luna sozinho, desde a separação conturbada, 3 anos atrás. Quando a ex-esposa decidiu se mudar para o exterior para seguir um antigo sonho profissional, Luna acabou ficando com o pai e Samuel precisou aprender, na prática, como seria a vida como pai solo. Não era um pai expansivo, mas fazia questão absoluta de estar presente todos os dias. Levava e buscava na escola religiosamente, organizava horários como um relógio, verificava as tarefas escolares e tentava dar conta das refeições. Luna percebia que às vezes o pai ficava perdido quando ela chorava por causa de alguma briguinha com as amigas da escola, sem saber exatamente que palavras usar para consolá-la. A rotina deles era simples, mas rigidamente organizada. Café da manhã às 7 em ponto, saída para a escola às 8, trabalho até às 5 da tarde, jantar às 7, lição de casa, banho às 8:30, história antes de dormir e luzes apagadas às 9. Samuel encontrava segurança nessa previsibilidade, como se mantendo tudo sob controle, pudesse garantir que não perderia mais nada importante na vida. Luna, uma menina esperta e observadora, com uma inteligência emocional surpreendente para os seus 8 anos, havia se acostumado com o jeito quieto e controlado do pai. Ela aprendeu a não exigir mais demonstrações de afeto do que ele conseguia dar, contentando-se com os abraços rápidos antes de dormir e os sorrisos discretos quando ela mostrava uma nota boa da escola. O acidente havia acontecido numa terça-feira chuvosa de março. Um caminhão de carga furou o sinal vermelho e atingiu o Honda Civic azul de Samuel na lateral direita. Nada que colocasse sua vida em risco, segundo os médicos, mas suficiente para deixá-lo com o braço direito engessado, 3 costelas rachadas e uma ordem médica rigorosa de repouso absoluto em casa por pelo menos 2 semanas. Beatriz Almeida chegou na vida deles numa quinta-feira ensolarada, carregando uma bolsa de couro marrom discreta e aquele sorriso naturalmente tranquilo que logo se tornaria familiar. Aos 28 anos, ela trabalhava há 5 anos cuidando de crianças e idosos em São Paulo, sempre com referências impecáveis. Indicada por uma colega de trabalho de Samuel, ela conversara com ele por telefone na véspera, sua voz calma transmitindo uma segurança inesperada. Senhor Samuel, meu trabalho é bem simples e direto. Vou cuidar da Luna, ajudar com toda a rotina dela
e garantir que vocês dois fiquem tranquilos enquanto o senhor se recupera completamente. Não sou de mexer nas coisas da casa, nem de querer mudar o jeito como vocês já fazem as coisas. Cada família tem seu jeito próprio de funcionar, e eu respeito isso completamente. Quando Beatriz entrou pela primeira vez na casa, no final da manhã de quinta-feira, Luna se escondeu atrás do pai como sempre fazia quando conhecia pessoas novas. Não era medo exatamente, mas uma timidez natural misturada com curiosidade. Ela observou com atenção a moça de cabelos castanho claros, presos em um rabo de cavalo simples e prático, vestindo calça jeans escura, blusa branca de algodão e uma sapatilha bege confortável. Beatriz tinha um ar sereno, sem pressa, e não tentou forçar nenhuma aproximação ou demonstração exagerada de simpatia. "Oi, Luna", disse ela, agachando-se para ficar na altura da menina. "Eu sou a Beatriz. Vim aqui para ajudar o seu pai por alguns dias, enquanto ele se recupera. Você pode me mostrar onde ficam suas coisas da escola? Seus cadernos, sua mochila?" A voz era naturalmente suave, sem aquele tom infantilizado que muitos adultos usavam com crianças. Luna olhou para o pai, que estava apoiado na parede da sala, e assentiu com um pequeno sorriso encorajador. Devagar, como quem ainda estava avaliando a situação, Luna saiu de trás do pai e foi até a mesinha da sala onde ficavam seus materiais escolares. "Ali", disse ela apontando discretamente. "E a mochila fica ali no gancho." "Perfeito. E onde você gosta de fazer as tarefas de casa?" "Na mesa da cozinha", Luna respondeu, já um pouco menos tímida. "Meu pai senta comigo e me ajuda quando eu não entendo alguma coisa." Nos primeiros dias, Samuel passava a maior parte do tempo deitado no sofá da sala, de onde conseguia observar tudo o que acontecia na casa. As dores ainda eram constantes, mas ele fazia questão de ficar atento, meio desconfiado sobre como aquela desconhecida lidaria com sua filha e sua rotina tão cuidadosamente construída. Beatriz, para sua surpresa, não mudou absolutamente nada na casa. Usou exatamente os mesmos pratos que Luna estava acostumada a usar no café da manhã. Preparou o café no mesmo horário de sempre, 7 horas em ponto, e até perguntou qual desenho animado a menina gostava de assistir durante a refeição. "Ela gosta de assistir TV enquanto toma café", disse Samuel, surpreso por estar compartilhando isso. "Eu sempre achei que atrapalhava, que ela comia mais devagar por causa da distração, mas percebi que, na verdade, ela come melhor assim, fica mais relaxada." "Cada criança tem seu ritual particular", respondeu Beatriz com naturalidade, sem julgamento na voz. "Se funciona bem para vocês e ela se alimenta direito, por que mudar?" Samuel ficou observando e percebeu que havia algo completamente diferente no jeito como Beatriz lidava com Luna. Ela não tentava entreter a menina o tempo todo, nem inventar brincadeiras apenas para impressionar. Beatriz simplesmente ficava por perto, disponível e atenta, mas deixava Luna vir até ela quando quisesse conversar ou pedir alguma coisa. Era como se ela entendesse instintivamente que forçar a aproximação com crianças normalmente tem o efeito contrário, e Luna, aos poucos, naturalmente, começou a procurá-la. No segundo dia, por volta de meio-dia, Luna se aproximou da cozinha onde Beatriz estava preparando um almoço simples, mas que cheirava incrivelmente bem. "Posso ajudar você?" perguntou Luna, subindo em uma cadeira para conseguir ver melhor o que Beatriz estava fazendo. "Claro que pode. Você sabe descascar cenoura?" Luna balançou a cabeça negativamente, mas seus olhos brilharam de interesse. "Então hoje você vai aprender uma coisa nova, que tal? Mas primeiro vamos lavar essas mãos direito." Samuel, mesmo deitado na sala, a alguns metros de distância, conseguia ouvir toda a conversa. Beatriz ensinava sem pressa alguma, explicando cada passo, elogiava os pequenos acertos de Luna e corrigia os erros com uma paciência infinita. Quando Luna deixou uma cenoura escorregadia cair no chão da cozinha, fazendo um barulho que a fez ficar vermelha de vergonha, Beatriz apenas riu baixinho e disse: "Acontece com todo mundo, pequena. Comigo já aconteceu umas 1000 vezes. Pegamos outra cenoura e continuamos, sem problema nenhum."
Naquele momento, observando a filha rir daquele jeito completamente despreocupado, Samuel se deu conta de que fazia tempo demais que não via Luna sorrir com essa espontaneidade genuína. No quarto dia, Luna chegou da escola mais quieta que o normal. Beatriz percebeu imediatamente. Tudo bem, pequena? Luna se sentou na mesa da cozinha, mexendo na mochila sem realmente tirar nada. A professora brigou comigo hoje. O que aconteceu? Esqueci de trazer o livro de matemática. Ela disse que eu sou desorganizada. Samuel do sofá sentiu o peito apertar. Ele sempre tentava organizar as coisas de Luna, mas desde o acidente, várias vezes ela havia esquecido algo na correria. Beatriz se sentou ao lado de Luna. Sabe o que vamos fazer? Vamos criar um cantinho especial para você organizar suas coisas da escola. Assim não esquece mais nada. Que tal? Como assim? Vem comigo. Beatriz levou Luna até o quarto dela. Um espaço pequeno, mas aconchegante, decorado em tons de rosa e lilás. Juntas, organizaram uma pequena mesa de estudos que ficava ao lado da janela, onde a luz natural entrava durante a tarde. Com paciência, Beatriz ajudou Luna a separar todos os livros por matéria, organizou os cadernos em uma fileira ordenada, colocou os lápis e canetas em um potinho colorido que Luna havia feito na escola e criou espacinhos específicos para cada tipo de material. Até mesmo um calendário pequeno foi colado na parede, onde Luna poderia marcar as datas de provas e trabalhos. Pronto, disse Beatriz, dando um passo para trás para admirar o resultado. Agora, toda noite antes de dormir, você vai vir aqui no seu cantinho especial e preparar sua mochila com tudo o que precisa para o dia seguinte. De manhã, é só pegar tudo que já está organizadinho e pronto. Luna estava radiante, tocando cada objeto em seu lugar novo, reorganizando pequenos detalhes com o perfeccionismo típico das crianças. E se eu esquecer de vir organizar? Não vai esquecer, disse Beatriz com confiança. Porque esse cantinho é seu. E quando a gente tem um lugar especial só nosso, a gente sempre lembra de cuidar dele. Samuel, que havia conseguido se arrastar até a porta do quarto apoiando-se nas paredes, ficou ali observando as duas trabalharem juntas. Luna estava completamente concentrada, seguindo cada sugestão de Beatriz com entusiasmo, e pela primeira vez desde o acidente, parecia verdadeiramente empolgada e feliz com alguma coisa. "Pai, olha só!" gritou Luna quando percebeu que ele estava ali. "Agora eu tenho um lugar só meu para estudar. Um cantinho só meu, olha como ficou organizado." Samuel sentiu uma mistura de orgulho e ternura que há muito tempo não experimentava. "Ficou perfeito, princesa", disse ele, e pela primeira vez em semanas conseguiu dar um sorriso verdadeiro, daqueles que chegam aos olhos. Ficou mesmo perfeito. Naquela noite, depois que Luna dormiu, Samuel encontrou Beatriz organizando a cozinha. "Obrigado", disse ele, apoiado no batente da porta. "Pelo quê?" Por entender ela. Por não tentar mudar as coisas de uma vez. Por estar aqui. Beatriz pausou o que estava fazendo e olhou para ele. Luna é uma menina incrível. Inteligente, carinhosa. Ela só precisava de um pouquinho de organização e atenção. Você fez um bom trabalho criando ela sozinho. Samuel sentiu algo se mover dentro do peito. Fazia tempo que alguém não reconhecia seus esforços como pai. Às vezes eu sinto que não sei o que falar para ela. Quando ela fica triste ou quando me pergunta coisas sobre a mãe, você não precisa ter todas as respostas. Só precisa estar presente. E você está. A conversa foi breve, mas deixou uma marca. Samuel voltou para o sofá com a sensação estranha de que havia sido realmente visto por alguém. Com o passar dos dias, a casa ganhou uma leveza diferente. Luna começou a chegar da escola contando sobre o dia, falando sobre as amigas, mostrando os desenhos que fazia. Beatriz ouvia tudo com atenção genuína, fazia perguntas, celebrava as pequenas conquistas. Samuel, mesmo limitado fisicamente, começou a participar mais dessas conversas. Beatriz criava naturalmente momentos em que os três ficavam juntos, na hora do lanche enquanto Luna fazia a lição,
antes de ela dormir. Pai, a Beatriz disse que você era muito inteligente na escola, comentou Luna numa tarde, enquanto coloria um desenho. Samuel olhou para Beatriz surpreso. Eu disse que seu pai deve ter sido um aluno aplicado porque você puxou a ele na matemática, explicou Beatriz sorrindo. Luna resolveu uns problemas hoje que nem eu conseguia no começo. É verdade, disse Samuel sentindo orgulho. Você sempre foi boa com números. Era a primeira vez que pai e filha conversavam sobre escola de forma descontraída. Samuel percebeu que Beatriz tinha o dom de criar esses momentos sem forçar, apenas observando e aproveitando as oportunidades. Numa noite, Samuel acordou com sede e foi até a cozinha. Beatriz estava sentada à mesa lendo um livro. Não consegue dormir? Perguntou ele. Eu sempre demoro um pouco para dormir quando trabalho dormindo fora. Questão de costume. Samuel serviu água para os dois e se sentou à mesa. Posso perguntar uma coisa? Beatriz assentiu. Por que você escolheu cuidar de crianças? Ela pensou por um momento. Quando criança eu tive uma babá que mudou minha vida. Minha mãe trabalhava muito, meu pai havia morrido. Essa mulher, Dona Rosa, não apenas cuidava de mim. Ela me ouvia, me ensinava coisas, fazia eu me sentir importante. Quando cresci, quis fazer a mesma coisa por outras crianças. E você tem família? Filhos? Não. Nunca encontrei a pessoa certa, sabe? Prefiro esperar do que me contentar. Samuel assentiu, entendendo perfeitamente o que ela queria dizer. E você? Como é criar Luna sozinho? Samuel hesitou. Não era acostumado a falar sobre sentimentos. É intenso. Eu me preocupo o tempo todo se estou fazendo certo. Se ela está feliz, se sente falta da mãe, se estou dando o que ela precisa. Está. Luna fala de você com muito carinho. Ela se sente segura, amada. Pode ser que você não seja o pai mais expressivo do mundo, mas você é presente. E isso faz toda a diferença. Samuel sentiu os olhos marejarem. Era a primeira vez que alguém validava seus esforços como pai de forma tão direta e sincera. Na segunda semana, conforme Samuel se recuperava, a realidade começou a bater. Logo Beatriz partiria, e eles voltariam à rotina de antes. Só que agora, Samuel percebia o quanto a presença dela havia transformado a dinâmica da casa. Luna estava mais comunicativa, mais organizada, mais feliz, e ele mesmo se sentia diferente, mais relaxado, menos ansioso sobre cada decisão relacionada à criação da filha. Numa tarde de sexta-feira, Luna chegou da escola e foi direto falar com Beatriz. Beatriz, você vai embora segunda? Ainda não sei, pequena. Depende de como seu pai está se sentindo. Luna olhou para Samuel, que estava sentado no sofá muito melhor, quase não sentindo mais dores. Pai, você já está bom? Samuel olhou para as duas. Fisicamente estava quase totalmente recuperado, mas a ideia de voltar à rotina anterior, sem Beatriz, o deixava inquieto. Estou bem melhor, respondeu ele honestamente. Luna abraçou Beatriz pelo pescoço. Vou sentir saudade. Beatriz retribuiu o abraço, claramente emocionada. Eu também, pequenininha. Samuel observou a cena e sentiu o peito apertar. Não era apenas Luna que sentiria saudades. Naquela noite, depois que Luna dormiu, Samuel procurou Beatriz na cozinha. Preciso falar com você. Beatriz parou o que estava fazendo e deu atenção total a ele. Eu sei que nosso acordo era temporário, e eu sei que você deve ter outros trabalhos esperando. Não tenho, ela o interrompeu suavemente. Minha próxima família só precisa de mim daqui a 1 mês. Samuel respirou fundo. Beatriz, seria muita ousadia minha perguntar se você não gostaria de ficar mais um pouco, não porque eu preciso de cuidados médicos, mas porque vocês duas se adaptaram tão bem, e Luna está tão feliz, e eu... Ele parou, lutando com as palavras. E você? Perguntou Beatriz com um sorriso pequeno no rosto. E eu também estou feliz. Faz tempo que eu não me sinto tão... tranquilo. Em casa. Como se as coisas estivessem no lugar certo.
Beatriz olhou para as próprias mãos. Samuel, preciso ser honesta com você. Eu também me apeguei. A esta casa, a Luna e a você. Mas não quero que isso complique as coisas. Não quero que você se sinta obrigado a... Não me sinto obrigado, Samuel a interrompeu. Me sinto esperançoso, pela primeira vez em muito tempo. Os dois ficaram em silêncio por um momento, olhando um para o outro. Que tal fazermos assim? Disse Beatriz. Eu fico mais 2 semanas. Se durante esse tempo você sentir que quer que eu continue, a gente conversa sobre como seria isso. Sem pressa, sem pressão. Samuel assentiu aliviado. 2 semanas, para a gente entender o que está acontecendo aqui. As 2 semanas seguintes foram diferentes das anteriores. Samuel já estava trabalhando normalmente, mas Beatriz continuou cuidando de Luna no período da tarde. A diferença é que agora os 3 jantavam juntos, conversavam mais, criavam pequenos rituais familiares. Luna, sem saber dos acordos dos adultos, apenas aproveitava ter 2 pessoas que ela amava por perto. Para ela, Beatriz já havia se tornado parte da família. Samuel começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Beatriz sorria quando Luna contava uma piada sem graça. Como ela sempre guardava o último pedaço de bolo para ele. Como conseguia transformar tarefas chatas, como organizar a casa, em momentos divertidos para Luna. Beatriz também observava Samuel. Via como ele se esforçava para ser mais presente emocionalmente com a filha. Como prestava atenção nas histórias que Luna contava. Como, aos poucos, se permitia ser mais espontâneo, mais relaxado. O momento decisivo aconteceu numa quinta-feira. Luna havia dormido mais cedo, e Samuel e Beatriz estavam na varanda tomando chá e conversando sobre o dia. Beatriz, disse Samuel de repente, posso te falar uma coisa? Claro. Eu nunca pensei que fosse possível me sentir assim de novo. Como assim? Samuel a olhou diretamente nos olhos, tranquilo, completo, como se vocês 2 fossem a família que eu não sabia que estava procurando. Beatriz sentiu o coração acelerar. Samuel, eu sei que é cedo. Sei que talvez esteja confundindo gratidão com outras coisas. Mas não é só gratidão, é mais que isso. Você me faz querer ser um homem melhor, um pai melhor. Beatriz se aproximou dele no banco da varanda. Você já é um homem bom, um pai incrível. Você só precisava acreditar mais em si mesmo. Você me ensinou isso. Não, você sempre teve isso dentro de você. Eu só estive aqui para ver. Samuel tocou o rosto dela delicadamente. Fica, não só por 2 semanas. Vamos construir isso juntos, devagar, do jeito certo, se você quiser. Beatriz sentiu lágrimas nos olhos. Eu quero ficar. Quero muito. O primeiro beijo aconteceu ali, na varanda, com suavidade e promessa de futuro. Era diferente de qualquer coisa que Samuel havia sentido antes. Não era paixão desesperada, era certeza tranquila. Era a sensação de estar finalmente em casa. 3 meses depois, Beatriz havia oficialmente se mudado para a casa. Luna, quando soube que ela ficaria para sempre, simplesmente disse: Eu já sabia. Vocês ficam felizes quando estão juntos. A rotina da família mudou naturalmente. Samuel passou a participar mais ativamente da criação de Luna, não apenas das responsabilidades práticas, mas dos momentos de afeto, das conversas importantes, das pequenas celebrações do dia a dia. Beatriz trouxe para a casa a leveza que faltava. Ela e Samuel se complementavam perfeitamente. Ele com sua estabilidade e responsabilidade, ela com sua espontaneidade e capacidade de transformar momentos simples em especiais. Luna floresceu nesse ambiente. Mais comunicativa, mais confiante, mais feliz. Ela tinha um pai que estava aprendendo a demonstrar sentimentos e uma madrasta que a amava como filha. Numa noite, Samuel acordou e encontrou Beatriz na cozinha, preparando o lanche de Luna para o dia seguinte. Você não precisa fazer isso toda noite,
disse ele, abraçando-a por trás. Eu sei, mas eu gosto. Gosto de cuidar de vocês. Samuel beijou seu pescoço. Eu te amo. Eu também te amo. Era uma declaração simples, mas carregada de toda a jornada que haviam percorrido juntos. O amor deles havia nascido do cuidado, da presença, da construção diária de uma vida em comum. Luna apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos. Posso dormir com vocês hoje? Samuel e Beatriz se olharam e sorriram. Claro, pequena, responderam ao mesmo tempo. Os três subiram juntos para o quarto. Luna no meio, Samuel de um lado, Beatriz do outro. Uma família que se encontrou na vulnerabilidade, se construiu no cuidado e se consolidou no amor verdadeiro. Um ano depois, Samuel estava na cozinha preparando café, quando Luna desceu correndo as escadas. Pai! Pai! A Beatriz está chorando! Samuel subiu correndo, preocupado. Encontrou Beatriz sentada na cama com uma pequena caixa nas mãos e lágrimas nos olhos. O que aconteceu? Perguntou ele, se sentando ao lado dela. Beatriz mostrou a caixa. Era um anel simples, delicado. Luna me deu isso agora. Disse que era um presente de vocês dois. Samuel olhou para a filha que estava parada na porta com o maior sorriso do mundo. Luna, você pegou isso onde? Na sua gaveta. Ela respondeu sem culpa nenhuma. Você estava demorando demais para dar para ela. Samuel riu, pego em flagrante. Ele havia comprado o anel há 2 semanas, mas estava esperando o momento perfeito. Bem, Luna tem razão, disse ele, pegando o anel da caixa e se ajoelhando ao lado da cama. Beatriz Almeida, você quer casar comigo? E comigo também? Perguntou Luna, correndo para se juntar aos dois. Beatriz riu no meio das lágrimas, olhando para as 2 pessoas que haviam transformado sua vida. Sim. Sim para os dois. Para sempre. O amor verdadeiro, descobriram eles, não surge de grandes paixões ou declarações dramáticas. Surge do cuidado diário, da presença constante, da construção paciente de uma vida em comum. E às vezes, quando menos esperamos, a vulnerabilidade nos leva exatamente ao lugar onde precisamos estar, porque às vezes é na fragilidade que encontramos nossa maior força, e quem entra para ajudar acaba descobrindo que também precisava de um lugar para chamar de lar.